Simbora para mais um vídeo de Contigo Sim. Veja agora como será o final de Geraldo em Contigo Sim. A partir de agora, muitos personagens de Contigo Sim vão começar a ter seus finais revelados e saírem da trama. E eu, claro, vou te contar tudo por aqui, tudo o que de fato vai acontecer sem mentira e sem enrolação nessa reta final e final também. Vocês concordam com a saída de Geraldo há poucos capítulos do final? Vocês acham que foi justo, injusto? Comentem bem aqui abaixo em comentários. Já chega clicando no gostei. Se você ainda não for um de nossos inscritos, aproveita, nos acompanha. É só clicar no se inscrever e clicar no gostei para que vocês sempre recebam vídeos novos atualizados aqui de Contigo Sim e da nossa próxima novela também. Ele então retornará da morte e trará com ele alguém em especial. Após então abrir a tumba, ficou curioso? Veja todo o desfecho então dos últimos momentos de Contigo Sim com Geraldo e o que vai acontecer com ele no final, gente, é de surpreendente. Então cola com a gente e vem saber disso e muito mais a partir de agora. Tudo começa então com ele se despedindo lá no hospital. Ele reuniu todos lá do hospital para poderem então fazer uma despedida. Lá estão o pessoal do consórcio, médicos nomeados, renomeados também, amigos bem íntimos dele também lá do hospital e também o pessoal lá do consórcio, pessoas que entram com o financeiro, enfim, as pessoas que são lá de trás que realmente fazem o Hospital Vegas funcionar. Geraldo reuniu todos ali porque ele tem um comunicado a fazer importante e revoltante. Ele agradece então por todos estarem ali e diz então que gostaria que todos soubessem da decisão que ele acabou de tomar. Um de seus amigos diz que antes que eles sigam então falando, eles queriam comunicar também para o Geraldo que eles não estão de acordo que outra pessoa assuma então o consórcio do hospital. E diz que não confia nos manejos de Samantha. E diz que eles mesmos pensaram que se por acaso o Geraldo não estiver mais lá no hospital, eles também não vão ficar. Aí nisso, a Samantha tenta falar, aí o Geraldo pede para que a Samantha não fale. Não fale nada, pois ela sabe que todos ali têm então seus direitos de falarem o que quer e que eles também têm razão, pois ele então foi o fundador daquele hospital. E diz então que os sócios e os amigos não podemos negar que eles estão falando a verdade. Aí a Samantha diz que mesmo assim ela não está de acordo com a fala deles. Aí o Geraldo diz que todos ali também não estão de acordo com as decisões. Geraldo então agradece as palavras então do seu amigo e diz: senhores, quero comunicar a vocês uma decisão que tomei. Reuni vocês aqui para que vocês conheçam a decisão que eu tomei, uma renúncia irrevogável que eu tomei. Aí todos começam a ficar espantados. Aí o Geraldo diz então que a partir de hoje ele quer deixar então todos cientes que ele deixa então a administração e o grupo Vegas e que agora o consórcio tomará então um outro rumo com outra pessoa à frente. E diz que ainda mais ele quer então ceder a sua parte e sua participação da empresa a outras pessoas. Quando um de seus amigos lá se levanta pensando que deixaria então uma herança gorda para a Samantha, aí o Geraldo pede para que eles mantenham a calma e escute o que ele tem para dizer até o final. Geraldo diz então que uma das partes será então para a Adela, outra para a Ângela Gutierrez e outra para o seu enteado, o Josué Gutierrez. Aí então a Samantha fica com raiva porque ele então vai deixar o hospital como a Samantha quer, porém a sua participação especial que ele tem lá, questão de dinheiro, ele vai deixar então nos nomes de Adela, Josué e de Ângela. Ah, claro, se o Geraldo vai fazer o que a Samantha quer, ele também não deixará as coisas baratas. E é claro que a Ângela que administrará tudo isso, né? A Adela, ela não tem vontade alguma de tomar conta daquele hospital. Josué ainda é um bebê, não tem como saber se ele vai ou não tomar alguma decisão no futuro e então ficará totalmente nas mãos de Ângela. Aí ele diz que as partes iguais que sobrarão, ele deixará então para a fundação Josué Gutierrez. Claro que ele deixa então também a parte que sobra
claro que a Samantha também achava que poderia sobrar alguma coisa para ela, mas não. Deixou até para a fundação que Angela está abrindo todo o dinheiro. Ela se sente decepcionada, então, em ver o que seu pai acabou de fazer com ela, mas ela nem se toca de tamanhas maldades que ela fez, então, com o Geraldo. Aí, então, o Geraldo comunica isso a todos. Ninguém, claro, está de acordo em o Geraldo largar o hospital, mas fazer o quê, né? Foi uma decisão. A Samantha se levanta e diz, então, que ela não vai permitir que isso aconteça. E, então, expulsa todos os sócios ali para que ela converse com o Geraldo em um particular. Geraldo diz que ele ainda não terminou. Aí a Samantha diz que não interessa. Se em 1 minuto ele só falou besteira, o que dirá então depois? E então pede para que todos deixem então eles dois a sós. Geraldo então pede desculpa por isso e pergunta então se eles podem conceder alguns minutos para que em seguida continuem com a reunião. A Samantha e o Geraldo ficam a sós agora. E então a Samantha pergunta se o Geraldo está ficando louco em deixar então tudo para a Angela. Aí o Geraldo diz que não, ele não está. Foi a decisão mais cooperante e a decisão mais certa que ele tomou em toda a sua vida depois de muitos anos. Aí a Samantha diz então para o Geraldo que ela não vai permitir que a Angela assuma alguma coisa ali naquele hospital e que tem os mesmos direitos que ela, que é filha dele e a Angela não é. E diz então que o Geraldo está louco. Aí o Geraldo pergunta então a Samantha o que ela pretende fazer para impedir, porque ele não vai mudar de ideia de jeito nenhum. A Samantha diz que ele ainda não a conhece e ela fará de tudo então para que a Angela pague pelo que está fazendo. Aí o Geraldo diz que essa não é uma decisão da Angela, é uma decisão dele. Aí a Samantha diz que agora o Geraldo vai pagar caro por isso que está fazendo. Isso para ela foi uma humilhação, uma vergonha. Aí então ela joga todas as coisas de Geraldo no chão e diz que não vai deixar isso barato e que Geraldo vai se arrepender. Aí o Geraldo diz que agora ela faça o que ela quiser da vida, que a partir de agora ele lava as mãos então sobre ela e que ele não vai então continuar vivendo ao lado de Samantha da forma que ela está, sem aceitar nenhum tipo de conselho, algum tipo de ajuda, e diz que sente vergonha da forma como a Samantha está terminando sua vida. Aí a Samantha continua então ameaçando o Geraldo e diz que ele vai pagar caro por rejeitar sua filha e assumir então uma filha de outro e de outra que ele nem sabe quem de fato é. Geraldo então começa a falar mais coisas então para a Samantha, poucas e boas palavras, dizendo então que a Samantha vai terminar sozinha nessa vida e que ela está doente por poder, doente por dinheiro e do jeito que ela está, as coisas não podem terminar bem. Aí então a Samantha não se cala e continua então a ofender ao Geraldo. Geraldo diz que ele é o pai a quem ela deveria então dever a vida a ele e que ele não quer continuar vendo então a Samantha destruindo sua vida e então destruindo todos os valores que ele ensinou ela a ter. Aí a Samantha diz então para o Geraldo que a partir de hoje o Geraldo já não é mais seu pai e que a partir de hoje ela não sente mais nada pelo Geraldo. Aí o Geraldo diz que um dia ela pode se arrepender disso que está dizendo. Aí a Samantha diz, eu não sei, Geraldo, se eu vou me arrepender ou não, mas a partir de hoje você não é mais meu pai. Fala então a Samantha com muita raiva. Aí, depois de escutar poucas e boas verdades, Geraldo diz que tudo o que ela está dizendo ela pode se arrepender. Aí a Samantha diz que não vai se arrepender, que a partir de hoje ela continuará chamando ele de Geraldo e que ela espera que ele suma de sua vida, que ela nunca mais quer ouvi-lo. Aí a Samantha então fica lá falando mais coisas para ele. Geraldo fala para a Samantha que se ela não tem mais nada para lhe dizer, se não tem mais besteiras para lhe dizer, que por favor se retire, pois ele quer ficar sozinha. Ele sabia que não poderia contar com a Samantha para nada, pois se a mãe dela, Beatriz, quando estava morrendo, agonizando em leito de morte, não pôde contar com a Samantha, quem dirá ele agora ainda em vida. Aí a Samantha então sai muito com raiva, revoltada então da sala do escritório de Geraldo, deixando ele lá sozinho. Mas mal sabe ela que o pior vai acontecer. Mais tarde, o Geraldo chamou a Nancy e o tabelião lá do hospital para que pudessem então passar toda a papelada para o nome dos Guti Reis, no caso da Angela, dela e do Josué.
Lá ele também fica informado que o Álvaro rapou todas as contas quando ele fez aquele trambico lá que o Geraldo desmascarou o Álvaro. Não sei se vocês estão sabendo, né? Mas o Álvaro foi desmascarado porque ele estava roubando o hospital e Geraldo conseguiu então armar tudo isso, uma emboscada para ele, e acabou então conseguindo todos os documentos necessários para incriminar então o Álvaro, mas acabou que não colocando o ex-genro na cadeia por respeito então à sua filha, por causa do caso que eles tiveram e sabendo também dos sentimentos que a Samantha tem. Apesar da Samantha continuar fazendo maldades e em cima de maldades, Geraldo ainda tem todo o zelo e cuidado com a filha. Nisso ele passa toda a papelada lá para o tabelião e agora a Ângela vai assumir o lugar então de Geraldo no hospital com toda aquela herança que ele então está armando agora para sumir do hospital. Só que a Samantha mal sabe ela que o seu pai morrerá em poucos minutos, ainda naquele mesmo dia. E é claro que isso tudo, gente, é armado. Calma, você que é fã de Geraldo. Geraldo, ele não vai morrer de verdade. Tudo isso é para que ele faça, então, a Samantha tomar um chá de se toquei e parem, então, pelo menos com as maldades que ela está fazendo e recupere aquela Samantha que ele criou com bons valores, bons costumes e, é claro, com um coração bom e puro. Enfim, se você não viu o final de Samantha, coloca aqui, final da Samantha, em comentários, que eu vou colocar o link para que vocês possam assistir com exclusividade tudo que de fato vai acontecer. Mas continuando aqui, vamos falar agora sobre a morte de Geraldo. Geraldo chama a Ângela lá em seu escritório para informar a decisão que ele acabou de tomar. A Ângela não sabia dos planos de Geraldo, que era deixar todas as suas ações do hospital no nome dela. Quando o Geraldo informa isso, Ângela toma até um susto e diz: mas do seu Geraldo, a Samantha é sua filha, ela que merece essas ações. Aí o Geraldo diz que não, ela é sua filha, ele ama mais do que qualquer coisa nesse mundo, porém ela não está merecendo. Fora que ele não vai deixar ela desamparada financeiramente, porque ela tem a fortuna que Beatriz deixou para ela e também as ações. E que agora o que ele vai fazer é isso. E diz então para a Ângela que ele lhe tem como uma filha e agora ele vai cuidar então dessa fundação que ela tanto quer abrir e vai apoiá-la, ajudar no que for preciso. E nesse momento ele conta o plano que ele tem para o futuro, revelando então somente para ela o que ele vai fazer nos próximos dias, se referindo então ao Geraldo morrer. Geraldo vai até a Adela para contar com ela sobre tudo o que aconteceu naquele dia, sobre a briga que teve com Samantha, sobre a renúncia no hospital, sobre as ações que passou para o nome dela e também da Ângela. A Adela diz que agradece, mas ela não tem nenhum tipo de interesse em fazer alguma coisa lá no hospital. Ela diz que não sabe nem como movimentar aquilo ali e então pede a Geraldo que não faça isso. Aí o Geraldo diz que já está tudo pensado e decidido, ele não vai voltar atrás. Ele também já comunicou isso à Ângela e que agora ele tem outros planos para os dois. Aí então a Adela fica feliz então por isso e agradece então a Deus por Geraldo ser um homem tão genuíno, um homem tão bom do jeito que ela sempre pediu. E enche ele então de carinho, o carinho necessário que ele estava então tanto precisando naquele dia. Contudo, arquitetado em sua mente, agora o Geraldo chama o Leonardo lá na sua sala, pois ele tem algo muito importante para lhe contar. Ele está com um sorriso em seu rosto e então o Leonardo pergunta se está tudo bem e pergunta então ao Geraldo o que foi que aconteceu. Aí o Geraldo diz ao Leonardo que ele tem uma excelente notícia para dizer para ele. Aí o Leonardo então pergunta o que foi. Aí Geraldo fala: escuta bem, bom, eu quero te fazer uma proposta. Quero que você ocupe totalmente o meu cargo aqui no hospital como diretor-geral. Isso pega então o Leonardo de surpresa, pois ele tem outros planos e então ele nega esse pedido ao Geraldo. O último pedido então. Aí o Geraldo fica então até decepcionado. Aí o Leonardo, para não deixar o Geraldo então a ver navios, sugere então um nome importante para isso: o Dário. O Geraldo não gostou muito de saber, até por causa da história de Dário, né, se envolvendo com uma menina mais jovem, outras meninas lá no hospital também. Ele também traiu com a Samantha o Álvaro, enfim. Aí o Leonardo disse que o Dário seria uma ótima pessoa, pois além dele ter mudado, ele é um excelente profissional. Geraldo diz então que vai pensar, pois ele não esperava então contar com isso. Ele achava que o Leonardo aceitaria logo de primeira então essa promoção. Leonardo diz que em outros tempos ele aceitaria sim, porém esse não é o momento e seria uma responsabilidade muito grande.
Porém, depois de pensar bastante, o Geraldo chama o Dário lá em sua sala e fala que depois de muito pensar, percebeu então que todos merecem uma segunda chance. Dário não consegue entender sobre o que o Geraldo quer conversar. Então, o Geraldo oferece a Dário o cargo como diretor-geral ali do hospital e pergunta se ele aceita, pois ele necessita então de um sim do Dário, pois ele agora sabe que pode confiar nele. E diz que acha ele então uma pessoa correta, uma pessoa íntegra então para esse cargo. O Dário aceita, mas fica chocado, acha até que é uma brincadeira tudo isso. Aí o Geraldo então fala: bom, já que você agora é o diretor-geral do hospital, aperte então aqui as minhas mãos e me dê um abraço, meu amigo. Você foi promovido. O Dário nem consegue acreditar, os dois se dão um abraço e é claro que agora o Dário é o diretor-geral do Hospital Vegas. A Samantha, gente, vai ficar irada com essas decisões então do Geraldo, mas ele sabe muito bem o que está fazendo para poder então mover o coração da filha em se tornar uma boa pessoa. Dário diz que não tem nem palavras para agradecer então a Geraldo, mas assegura então ao homem que ele não vai se arrepender então de lhe dar essa oportunidade então com essa promoção. Geraldo diz que tem certeza que não e diz que ele é um bom menino. Depois então de resolver toda a papelada do hospital e distribuir então sua herança, depois de fazer tudo, o Geraldo agora pode descansar em paz. Ele então vai até o escritório de Samantha, ele está muito nervoso, ele vai com uma pasta em mãos que é a renúncia dele, as ações que ele deu para a Ângela, é uma cópia porque agora já está registrado tudo em cartório. Ele bate então na porta da loira e a loira então se vai para perto do seu pai e pergunta então a Geraldo o que ele quer. Aí Geraldo diz que foi pessoalmente entregar a sua renúncia a ela. E então ele começa a passar mal ali. E diz então que quem vai lhe substituir será o Dário. Aí a Samantha pergunta para o Geraldo se ele está ficando louco. E começa então a falar um monte para a Samantha. E então ele começa então a passar mal. Diante daquela confusão ali, a Ângela chega atrás então da Samantha. A Samantha nem percebe que o pai está infartando ali e começa então a chamar ele de traidor, de covarde, de todos os outros nomes. Ela até esquece que ia chamar ele só de Geraldo e chama ele de papai. Até que então o Geraldo cai no chão durinho, gente. A Ângela corre para acudir e vê então os batimentos dele e começa então a chamar os médicos. A Samantha fica pasma ali e não consegue entender o que é que está acontecendo. A Samantha grita muito para o Geraldo não morrer, pois ela necessita dele. Aí chega então o médico pedindo então uma maca e mais ajuda e tenta então fazer algumas manobras então para ressuscitar ele, mas já é perdido. Os batimentos dele já parou. A filha continua então gritando pelo pai e Geraldo chamando então o médico chamando então por Geraldo. O pessoal transfere então Geraldo para um quarto e continua então fazendo ali as manobras para ver se o homem reage, mas não tem jeito, Geraldo morreu. Nisso, a Samantha vai até o quarto gritando lá. A enfermeira então informa que Geraldo não resistiu e chegou a falecer. A Ângela chega logo em seguida então, mas é aquela coisa, né? O maior chororô no hospital. A Samantha fica inconformada. Até que então acontece o funeral de Geraldo. A Samantha chega lá então junto com a Mirtz e todos estão lá. Álvaro, Clarinha, Ângela, Adela, todos de preto então, prestando então as últimas homenagens ao médico e todos ficam ali pasmo porque foi uma morte pega de surpresa para todos. Samantha então vai até o caixão do pai para se despedir dele, só que ela fica muito mal quando vê que as pessoas ali ao redor estão então cuidando da Ângela e diz então, até parece que foi ela quem perdeu o pai, e fica muito mal em ver então a Ângela sendo bem tratada e bem cuidada diante de todos ali. Só que como eu te falei, né, foi tudo armado então pelo Geraldo. Quando for no último capítulo, ele vai visitar a Samantha lá na cadeia. Ela já vai ser uma boa pessoa. Se você ainda não viu o final da Samantha, comenta aqui, final da Samantha, para que vocês entendam como ela então vai se transformar nessa pessoa boa que o Geraldo tanto quer. Ela vai aprender a lição da pior forma possível. Nisso, o Geraldo retorna, ele vai ter um final feliz junto com a Adela, vai se casar com ela, vai na fundação da Ângela, que ela vai inaugurar lá, vai para o casamento da Ângela também. Enfim, o final de Geraldo será muito lindo e muito feliz. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já clica no gostei e desde já muito obrigada por sua audiência.